Bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está no trabalho, que está na clínica, que está no escritório. É muita gente aí nos assistindo, pessoas dentro de gabinetes, escritórios, clínicas, salões de beleza. Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela audiência, que você possa ter uma segunda-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde mesmo, para você, para os seus colaboradores, seus filhos, para toda a sua família, vizinhos, para aqueles que estão perto de você, para quem está longe de você, mas que você tem um carinho todo especial. É o que a gente deseja para você. Aliás, não só no dia de hoje, nessa segunda-feira, que é uma segunda-feira bela, choveu um pouquinho à noite, mas o dia amanheceu aberto, o sol também aí aberto, muito belo, muito bonito. E a gente tem mais é que agradecer a Deus pela vida, né? Pela saúde, por poder respirar, por poder abrir os olhos, poder contemplar a família, né? As plantas, o jardim, as flores, o peixe lá no aquário, né? O marzão belo, o vento, poder sentir o vento. Mas Ariel, eu não estou muito bem, né? Eu não estou muito bem, mas não tem problema. Você vai ficar muito melhor ainda hoje. É o que a gente deseja para você. Sabe por quê? Porque você está com vida. E aí não tenha dúvida que enquanto a vida há esperança, e a gente deseja sim uma segunda-feira, uma semana de muita esperança e de muita prosperidade, tá bom? O nosso programa já está no ar e ele pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, das 9 às 10 da manhã, para quem é assinante NET. Aí você pode perguntar, Ariel, eu às vezes quero indicar o programa, mas a minha amiga que eu quero indicar não tem NET, não é assinante NET ainda. Não tem problema, ela tem algumas opções e o Fábio vai mostrar para a gente algumas opções. Por exemplo, se você tem um telefone Android ou sistema iOS, você pode baixar um aplicativo, como está aí na sua TV agora, e TV Mar. Esse aplicativo é muito fácil, daí você vai estar na mão com a sua TV Mar, com toda a programação local, mas trazendo toda a informação de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, através do seu celular. Pois é, o Android ou o sistema iOS. É muito fácil baixar esse aplicativo, pode tentar, que você vai conseguir e pode indicar para sua amiga, tá certo? Uma outra dica que a gente pode dar, eu estou vendo que o meu cabelo está assanhado e o meu amigo Jaetes Ferreira vai reclamar, né? Vamos arrumar o cabelo, e você pode ver também através da gazetaweb.com. Na gazetaweb.com você pode acessar a Gazeta Web, lá em cima, como o Fábio vai mostrar pra gente, do lado esquerdo, na parte superior, tem aí em cima, onde ele está com a setinha, o nome TV Mar. Você vai clicar aí em cima e possivelmente não haverá nenhuma necessidade de clicar depois no ao vivo, porque quando clicar aí já vai aparecer o ao vivo, só que nesse momento aí você vai estar assistindo o programa simultaneamente, ao vivo, do jeito que está acontecendo na programação diária da TV Mar. Agora você tem a opção do YouTube. Através do YouTube você pode, na primeira página lá do YouTube, você vai clicar, o Fábio vai estar mostrando pra gente, aí em cima você vai digitar TV Mar Canal 25. Pois é, TV Mar Canal 25. Enter. E aí vai aparecer essa primeira página. Calma aí, Fábio, calma aí, Fábio. Aí quando aparecer essa primeira página, eu falei, calma aí, mas ele já foi embora. O Fábio é apressado, rapaz. Né? Então, mas está tudo bem. E aí quando aparece aquela primeira página, você vai clicar em cima do nome TV Mar, porque você vai estar com o programa, ou os programas atuais, todos os programas. Está um pouquinho distante aqui, eu não consigo enxergar direito, mas está aí toda a programação, tá certo? Bate-papo, né, com Geraldo Câmara, está aí Ariel Fernandes, né, canal Esporte com Viderlan Araújo, né, o canal Legal com Léo Palmeira, pois é, tá tudo aí, o Wilson Júnior com A Vez do Povo, todos os programas atuais você pode encontrar agora no YouTube, e aí você não tem mais como dizer que o programa passou, não teve mais como assistir, porque agora você pode assistir qualquer programa da sua TV Mar Canal 25. Gente, ó, falando em entrevistas, programa, né? No nosso programa de hoje nós vamos receber, e ela já está aqui na TV Mar, a fisioterapeuta Valéria Luiza, né? Valéria Luiza Santos. Ela vai falar, desculpa, sobre exercícios funcionais e reabilitação para idosos, especialmente para idosos. E aí a gente não tem dúvida que o Brasil está envelhecendo, né? E a gente tem um número hoje de idosos muito maior do que algumas décadas atrás,
E está existindo uma preocupação por parte dos idosos, dos familiares, de procurar algum tipo de exercícios para que possa envelhecer com mais saúde, com mais dignidade, com mais vontade de viver, de continuar. E aí a fisioterapeuta Valéria Luiz, ela vai dar todas as dicas para a gente, vamos mostrar algumas imagens, quais são os exercícios funcionais direcionados para os idosos, o que pode, o que não pode, tá certo? Então ela já está aqui, você pode mandar aquele recadinho bem rápido para sua amiga, para o seu amigo, para aquela família que você conhece que tem um ou que tem dois idosos em casa e que precisa de algumas orientações. E você vai ver também uma reportagem sobre os mitos e verdades da dengue, né? Essa doença que tem feito cada vez mais vítimas em Alagoas. Portanto, você tem 2 motivos para mandar aquele recadinho, mandar um recado pelo Face, pelo Zap, faça uma ligação, mulher. Faça uma ligação, homem, faça uma ligação, gasta aí uma ligação, mas leve informação para o seu amigo ou para o seu parente, tá certo? Você tem alguns motivos importantes aí, ou pelo menos 2 motivos importantes para mandar esse recadinho bem rápido para aquela pessoa que você tem um carinho todo especial, tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai estar trazendo a Valéria Luiz, ela vai dar todas as informações para a gente sobre exercícios funcionais para idosos. Gente, os defensores públicos em atuação nas varas cíveis residuais da capital passam a exercer suas funções em nova estrutura. A mudança para a subsede, que fica ali no bairro do Poço, acontece na próxima quarta-feira, dia 22. O espaço será voltado para os atendimentos na fase de acompanhamento processual. A subsede da Defensoria Pública irá funcionar das 8 às 14 horas ali no bairro do Poço, tá certo? Então fica também essa dica para você, tá legal? E aí tem uma outra informação aqui importante, que eu fico também muito emocionado e feliz, né, com essas informações. A Portobello, uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos da América Latina, deve inaugurar sua fábrica em Alagoas até o mês de julho. A previsão de início total das atividades foi informada por executivos da empresa, a secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo. A fábrica será instalada no Polo Multifabril Industrial José Aprígio Vilela, ali em Marechal Deodoro. E olha, deixa eu te falar uma coisa, nós alagoanos estamos de braços abertos, né? Esperando mais fábricas, especialmente fábricas tão importantes como a Portobello. Mas não precisa necessariamente só ser fábricas grandes, não. Pode vir as pequenas, as médias, as grandes. Nós estamos de braços abertos, esperando com muito carinho, todos nós alagoanos, esperando com muito carinho, né, todas as fábricas. E a gente espera que o governo do estado, aliás, eu não estou falando isso agora não, que eu vou falar, não estou falando hoje, agora. Porque tem gente já reclamando de algumas atitudes do governo, lembrando do governo passado, fazendo comparações, e eu não quero fazer comparações. Nós estamos já há 1 ano e vai fazer 1 ano e 2 meses de estreia do nosso programa, e eu sempre falei, critiquei várias vezes, com um tanto de responsabilidade, mas critiquei, mas eu sempre elogiei a questão das fábricas, pois as indústrias que vieram para o nosso estado. E às vezes a gente encontra alagoanos falando, e cadê as fábricas? Vá lá, rapaz, no Polo, porque o Polo eu lembro que só tinha uma fábrica, era um cemitério. São dezenas de fábricas já funcionando, instaladas lá em Marechal Deodoro, aqui, por exemplo, em Rio Largo, né? No nosso polo também aqui na capital ali, próximo à Coca-Cola, a antiga Coca-Cola ali próximo à Polícia Rodoviária Federal, naquele polo industrial, me fugiu agora o nome do polo, mas tem lá também muitas fábricas e isso é fato, não temos que discutir. Então houve incentivo, houve empenho do ex-secretário nessa área e eu queria pedir, eu acredito que é o pedido de todos os alagoanos, encarecidamente, que o governador Renan Filho possa continuar e melhor, incrementar mais ainda esses incentivos fiscais
né, sendo atrativo, para que a gente possa ser um Estado atrativo. Porque é inadmissível que a gente escuta ou escutava, né, o ex-governador fulano de tal, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né, o ex-governador veio à fábrica da Brahma para Alagoas e queriam não sei quanto de comissão, não estou falando do ex-governador não, era uma patota que existia, que pedia não sei quanto de comissão, ser sócio da empresa e algo do gênero, a ponto de alguns empresários de outros estados, por exemplo, de São Paulo, chegar para uma pessoa que me falou, rapaz, os políticos, vamos, né, para a gente ter um pouco de responsabilidade daquilo que a gente fala, os políticos de Alagoas são diferentes dos políticos dos outros estados. Quando a gente vai montar uma fábrica, instalar uma fábrica em outro estado, o político ainda dá aquela rodeio, aquela conversinha, para tentar alguma coisa. De Alagoas disse, não, mas quanto é que vem para o meu bolso? Era exatamente assim o discurso, a conversa de antigamente. Eu espero que isso tenha acabado. E aí eu peço que o governador, com sua equipe de desenvolvimento, possa incrementar aí, possa ter realmente incentivo fiscal atrativo. Que Alagoas saia do caos, né, que a gente vinha há algumas décadas, e possa ser um estado atrativo para industriais de todo o país, não só do país, mas de fora do país, que possa continuar com esse desenvolvimento. Então, que a Porto Belo seja muito bem-vinda. E outra coisa, ela não está começando as suas instalações, já está em fase final. A inauguração está prevista para julho. Muito bem-vinda a Porto Belo, e nós alagoanos ficamos felizes, tá certo? Com a sua chegada ao nosso estado, tá? Gente, para cumprir o Código de Condutas de Maceió, a Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano, a SMCCU, realizou ontem uma operação que resultou na apreensão de cadeiras, mesas, geladeiras, churrasqueiras, e a ação aconteceu na Ponta Grossa e Pajuçara, com o objetivo de desobstrução de área pública, né? Quem teve o material apreendido tem 48 horas para retirar o seu material na sede da SMCCU, no bairro do Farol, ali bem próximo da ponte ali entre a rodoviária e o Farol, né? Mais do lado já do Farol. Portanto, quem teve o seu material apreendido. Eu estava conversando com o fiscal da SMCCU no final de semana, e a gente fica indignado com algumas coisas. Parece que nós humanos somos insaciáveis, né? Insaciáveis, não dá para suprir, né, de uma certa forma as nossas necessidades. Estou me referindo ao centro de Maceió. Deixa eu dar um exemplo aqui. Os fiscais da SMCCU, eles ficam até às 6 horas, para não deixar nenhum comerciante, nenhum ambulante, melhor dizendo, nenhum ambulante entrar nas ruas do centro de Maceió para vender os seus produtos. Então eles ficam até 6 horas, 6 horas eles largam, e aí os ambulantes entram e ficam lá até 7h30, 8 horas, 9 horas, 10 horas, enfim. O fiscal da SMCCU me falando, Sariel, a gente está tendo problemas com funcionários, e pelo menos um ou foram 2 lojistas reclamando da atitude dos fiscais, porque não permite que eles entrem. Eles ainda dão uma canjazinha, né? Uma colherzinha de chá, quando é 10 para as 6, 10 minutos, às 17h50, eles saem e liberam que os ambulantes entrem. Aí os ambulantes ficam insistindo, rapaz, já está na hora, deixa a gente entrar. Não, agora não, tem um pouquinho mais de calma, deixa de calma. E aí os comerciantes, 2 comerciantes e uma outra parte, a maioria, são funcionários das lojas, ficam criticando os fiscais. Deixa o povo trabalhar. Rapaz, acabou de limpar o centro de Maceió. E aí o Osório, né, que é o presidente da Aliança Comercial, que possa chamar esses lojistas e orientar os seus servidores, os seus funcionários, para que deixem os fiscais trabalharem, porque é para manter a ordem.
Daqui a pouco está tudo bagunçado de novo, peixe, manga, laranja, abacate, ovos de avestruz, de dinossauro, de tudo lá dentro do centro, e aí os próprios funcionários, colaboradores, começam a perder o emprego, porque a loja precisa de faturamento. Daí a gente pede que essas pessoas possam ter um comportamento e deixar os fiscais da SMCCU trabalharem tranquilamente, exercendo a sua função, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, não sai daí, tá bom? Que a fisioterapeuta já está aqui, vai dar todas as dicas para os nossos idosos, o que eles podem fazer, né, em exercícios funcionais que possam colaborar, né, com a sua vida, uma vida com uma certa independência aí, e que eles possam ser muito mais felizes. A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença.
você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. De volta, eu quero aproveitar e mandar um a gente fica muito feliz com isso, tá certo? Obrigado mesmo. Toda a TV Mar agradece o carinho e a audiência. Gente, a grave epidemia de dengue, né, está fazendo várias especulações, né, sobre o que de fato evita a picada do mosquito. E aí, para esclarecer sobre esses mitos e verdades dessa doença, a repórter Meline Lopes conversou com um infectologista, José Maria Costa, né? Ele vai dar algumas dicas exatamente e falar o que é mito, o que é verdade. E a Meline Lopes esteve com ele, vamos conferir. Com a chegada do período chuvoso, se aproxima também outra preocupação, que é o aumento no número dos casos de dengue. E eu tenho aqui ao meu lado, para falar sobre o assunto, o infectologista Dr. José Maria Constant, que vai conversar com a gente e esclarecer os sintomas da dengue, a diferença entre esta e outras doenças e, além disso, desvendar alguns mitos sobre a doença, a dengue. Doutor José Maria, para começar, qual é a diferença entre a dengue e essa novata, a chikungunya? Olha, antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço que me permite trazer alguns esclarecimentos à nossa população. Na verdade, inicialmente não há diferença entre dengue e febre chikungunya. Na primeira semana, praticamente não. Os sintomas são os mesmos, aqueles sintomas que a nossa população já conhece. Febre, dor de cabeça, calafrios, dores generalizadas, dores nos olhos. Agora, a diferença começa a acontecer entre dengue e chikungunya a partir, digamos assim, da segunda semana, porque é verdade que a chikungunya não tende a complicar, por exemplo, com formas hemorrágicas como o dengue costuma fazer, pode fazer. Mas, em contrapartida, aquelas dores articulares que surgem nas duas doenças, geralmente, a partir da segunda semana, na dengue, essas dores começam a desaparecer. Na febre chikungunya, elas podem permanecer durante meses. Inclusive, pode haver, comprometimento, erosão e até destruição de articulações. Então, a chikungunya é mais grave em termos dessas dores que ela pode provocar, inclusive pode afastar, por exemplo, um trabalhador da sua lide, do seu trabalho durante muito tempo, pela incapacidade. E como diferenciar, no caso, a pessoa que está ali se sentindo mal, está tendo problemas, como diferenciar a dengue de uma virose comum, a própria pessoa, o próprio doente? Olha, não é interessante que o próprio doente, nem que o médico, faça esse diagnóstico de virose, porque na hora em que se diagnostica uma virose, existe uma tranquilidade por parte do médico
Então é preciso pensar que aquilo que pode, que no princípio, aí me permito usar as mãos para usar aspas, pode ser chamado de virose, que é um termo muito genérico, afinal de contas, dengue também é uma virose. Então aquilo que inicialmente é chamado de virose pode tranquilizar. Então é preferível pensar que quando o paciente tem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores generalizadas, numa região que tem dengue ou num país que tem dengue, como é o nosso caso, então é preciso que se pense também nessa possibilidade. E já deixa o paciente, digamos assim, em estado de alerta para essa possibilidade, para que ele volte ao serviço de saúde para uma revisão do seu estado de saúde e uma possível revisão diagnóstica. Agora, outra coisa, o senhor estava falando até anteriormente, nesse período chuvoso nós temos aí um aumento no número de casos. E o senhor estava explicando para mim, tecnicamente, do porquê que isso acontece. Era bom também explicar para as pessoas o porquê deste aumento dos casos, principalmente agora, maio e junho. A fêmea do Aedes aegypti, ela tem uma peculiaridade. Ela não pode pôr os seus ovos na superfície da água, porque os ovos afundariam. Existem mosquitos, como por exemplo o transmissor da malária, que pode fazer isso, porque cada ovo tem uma espécie de flutuador, uma boia. A natureza é perfeita até para proteger mosquito, né? A fêmea do Aedes aegypti não pode fazer isso. Os ovos não têm aquela boiazinha. Então ela faz a postura, ela põe os ovos na parede dos vasos. E, por exemplo, na época de seca, quando não há chuva, esses ovos podem permanecer viáveis, ou seja, podem permanecer úteis, digamos assim, para a reprodução durante meses ali naquela parede daquele vaso. Ele fica lá ressecadinho, ele não está morto. Quando começa a chover, que a água começa a atingir aquele nível onde esses ovos estão, então eles começam a eclodir, ou seja, eles começam a se transformar em larvas que depois serão transformadas em mosquito adulto. Então o risco, quando começa as chuvas, de aumentar, ou melhor, a possibilidade do aumento do número de casos de dengue se deve a isso. Ovos que foram, digamos assim, colocados previamente pela fêmea em paredes de vasos. Então, é importante que a nossa população saiba o seguinte, que para evitar a proliferação do Aedes aegypti, não é só necessário esvaziar os recipientes que podem se transformar em criadores, é preciso também limpar a parede desse recipiente, desses vasos, enfim, de tudo, para retirar esses ovos ressecados que vão eclodir, que vão se tornar viáveis quando a água chega. Tá ok, muito obrigada pelos esclarecimentos em relação ao que é mito, o que é verdade em relação a essa doença, a dengue e também a febre chikungunya, pouco conhecida ainda para nós, a febre chikungunya. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista do Dr. José Maria Constant, ele que é infectologista. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, Meline Lopes, veja a importância, né, da gente estar sempre buscando mais informações. O doutor José Maria Constant, ele dando a dica que às vezes a gente só joga água e pronto, não. Secar o recipiente também é muito importante. Então, a prevenção é exatamente a palavra de ordem, né? E falando em prevenção, a expectativa de vida está aumentando no Brasil e com ela também existe crescente consciência da sociedade, dos profissionais da saúde e dos próprios idosos, do que é possível ou de que é possível envelhecer com independência e autonomia, mantendo acima de tudo uma ótima qualidade de vida. É nesse cenário de envelhecimento ativo, tão preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que uma série de profissionais assumem papéis essenciais na assistência ao idoso. Um deles são os fisioterapeutas, que através de exercícios funcionais e reabilitações pode proporcionar ainda mais qualidade de vida para estas pessoas. E aí, para falar um pouco sobre este assunto, recebemos no nosso estúdio Valéria Luiza, né? Ela que é fisioterapeuta e vai falar tudo sobre este assunto hoje, voltado exatamente para os idosos. Como é que a fisioterapia pode ajudar na vida dos idosos? Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Então, a fisioterapia tem um papel fundamental nessa qualidade de vida do idoso hoje. Então, hoje o idoso pode estar envelhecendo com a senescência, que é o envelhecimento normal das células, né?
E aí sim a senilidade, que é o envelhecimento acompanhado da morbidade. Então a gente tenta hoje preconizar essa senescência sem ser acompanhado com essa senilidade, né? Para que a gente possa estar dando essa funcionalidade e essa diminuição da rejeição da população com esses idosos. Então, na verdade, Valéria, é indispensável, né, o idoso hoje ter realmente um acompanho na área da fisioterapia para que esse envelhecimento seja um envelhecimento com mais dignidade, né, com mais vida, com mais vontade, com mais sorriso. Porque eu, particularmente, acredito que isso é possível, né? E os treinamentos funcionais, não seria muito puxado? A gente tem uma ideia, quando fala assim, de fisioterapia, treinamentos funcionais voltados para o idoso. Isso não seria muito puxado ou é algo específico para o idoso? Então, a gente tem uma visão do treino funcional, é só para jovem, é só para quem tem um vigor físico melhor. Não, o treino funcional ele é feito uma avaliação. E aí ele é direcionado para cada tipo de aluno, para cada público. Então, o que é que eu estou precisando? É um público que eu tenho de maior idade, que tem uma atividade física ou pregressa, né? Certo. Ou que quer entrar agora. Então, a gente avalia qual tipo de aluno que a gente está pegando. Então, diante disso, a gente proporciona essas atividades, né, e direciona um tratamento e um treino físico específico para cada aluno. Por isso que é importante procurar um profissional da área, um profissional competente, um profissional que tenha especialidade, né, no tratamento e direcionar os tipos de exercícios ao idoso. Agora, uma curiosidade minha, quem é que procura esse treinamento funcional, essa ajuda do fisioterapeuta? É o próprio, eu apontei para mim agora, mas né, eu um garotão, né, ainda, né? É o próprio idoso ou a família que procura, Valéria? Então, hoje o idoso ele já está mais consciente que ele precisa, que ele está envelhecendo e que ele precisa de um envelhecimento mais ativo. Então, ele hoje já procura um bem-estar físico melhor e procura uma atividade física e os profissionais. Então, hoje em dia o idoso já está mais consciente. Há mais ou menos um tempo atrás, a família procurava os fisioterapeutas já no intuito de reabilitação do tratamento e não só do acompanhamento para esse idoso ter uma vida ativa. Entendi. Então, antigamente já procuravam ou só procuravam quando tinha um problema para resolver. Quer dizer, para tratar a doença, tratar o problema. E agora você percebe, então, que há uma procura, a pessoa está percebendo que está envelhecendo, uma procura para que ele possa envelhecer bem. E eu fiquei feliz conversando com o médico há uns 15 dias atrás aqui, ele falando que o músculo, tudo bem que o idoso vai ser um pouco mais lento, mas você pode ter rigidez, ter músculo, independente da idade, enquanto a vida há a possibilidade, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Então, hoje, os idosos procuram exatamente não na hora que está com um problema lá para ser resolvido, uma doença para ser curada, mas exatamente para envelhecer bem. Agora, vamos falar um pouquinho dos exercícios. Eu até já falei com a fisioterapeuta aqui e falei para ela que a gente daqui mais uns dias vai trazer aqui 2 idosos, né? E ela vai vir trazendo e mostrando os exercícios direcionados, esses exercícios funcionais. Mas vamos mostrar aqui, Fábio, daqui a pouco, quais são os exercícios funcionais direcionados para o idoso. Dá para a gente falar um pouquinho? Dá sim. Então, como eu falei, a gente precisa avaliar esse idoso. É um idoso que já tem uma atividade física anteriormente? É um idoso que está começando uma atividade física? Então, tudo isso é levado em consideração. Porque aí eu vou saber qual o nível de exercício que eu vou poder estar passando para esse idoso. Como você falou, hoje em dia o idoso pode ter um envelhecimento com trofia muscular boa, apesar da gente saber das perdas de sarcômero, mas que ele pode envelhecer, mas sim tendo um tônus bom, tendo uma força muscular boa. Então, a gente precisa saber qual o tipo de aluno que a gente está tratando, né? Então, essa avaliação é indispensável. Indispensável. A avaliação com base científica, né, com fundamento científico, avaliação técnica, né, científica. Agora, fala um pouquinho para a gente, Valéria, desses exercícios aí.
Então, como a gente pode ver, como já o próprio nome já diz, é voltado para a funcionalidade desse idoso. Então, muitas vezes esse idoso tem perda devido a essa perda muscular, ou perda vestibular, ou perda até da visão. Esses alunos têm perda tanto no desenvolver da marcha quanto de equilíbrio. Então, a gente tenta trazer para o treino funcional uma readaptação dessa marcha, uma readaptação desse equilíbrio para que esse idoso possa ter uma vida, um dia a dia mais útil, né? Mais funcional. Então, como a gente pode ver ali, uma idosa está tentando readequar a sua passagem, né? Interessante a palavra, Valéria, readequar, né? Quer dizer, refazer, recomeçar, né? Porque eu sempre falo que o que faz a gente envelhecer, né, no sentido de não ter uma vida ativa, é exatamente, eu sempre falei isso, mesmo quando eu era bem leigo num assunto, que ainda hoje sou muito leigo, mas eu sempre falei que a falta da continuação dos exercícios, né, da juventude, da força, do pular, do correr, vai levando a gente a envelhecer muito mais rápido e realmente ficar dependendo das outras pessoas. Tem como mostrar outra imagem, Fábio, pra gente? Tem como mostrar, Fábio, outra imagem, Fábio, pra gente? Vamos mostrar aí. Agora fala um pouquinho pra gente dessas imagens. Então, a gente pode ver ali o treino, né, com bolas para ajudar nesse equilíbrio. Está trabalhando aí o sistema vestibular, que é o corpo, né, a ação do corpo e da cabeça em relação ao espaço. Então, a gente consegue trabalhar com a bola e com treinos de equilíbrio esse sistema vestibular que geralmente sofre com o decorrer da idade, né? E aí a gente está vendo os pesos que são muito utilizados para a gente ganhar esse tônus, para a gente diminuir essa sarcopenia, né? Que é a perda desse sarcômero. Interessante, interessante. Volta, Fábio, para a gente, por gentileza. Agora, Valéria, você já teve algum caso que lhe chamou a atenção na sua vida profissional? Você pegar, por exemplo, um idoso já sem vontade de viver, de continuar a vida, achando que já estava tudo perdido, acabou o tempo, estou morrendo. Já aconteceu algum caso de você começar um treinamento com essa pessoa, com essa mulher ou com este homem e de repente essa pessoa mudar a sua autoestima, voltar e ela voltar a viver? Já aconteceu? Sim, com certeza. Inclusive ela ainda continua sendo minha paciente. Ela tem 85 anos e 85 anos. E ela chegou para mim dizendo que não tinha para que mais fazer. Ela veio, inclusive, trazida por uma filha e ela chegou dizendo para mim que não precisava mais de exercício físico. O tempo dela fazer exercício físico era quando era nova, agora ela já estava velha, não tinha para que fazer mais isso. E hoje ela tem uma consciência que o exercício físico não é para ela se tornar mais velha ou mais nova, mas é pela necessidade dela se tornar mais útil, né? Se tornar mais ativa no seu dia a dia, né? Então, mais independente, que hoje a dependência do idoso é o que causa muitas doenças psíquicas, né? Como a depressão, como assim as síndromes do pânico. Então, assim, a ausência dessa funcionalidade é o que acaba tornando esses idosos mais dependentes da sua família, né? Interessante, você foi até um tanto mais profundo agora. E é verdade, tudo isso, essa falta da consciência, ou principalmente da atitude, né, da ajuda de alguns profissionais, vai levando essa pessoa, esse idoso, essa idosa, a outros problemas psíquicos, por exemplo, e que aí, minha filha, aí vai piorando toda a situação. E é interessante, você expressa muito bem esse assunto, quer dizer, não é para você voltar a ser jovem ou ficar mais velho, ficar mais nova. É você ter qualidade de vida, é você envelhecer bem, com vontade, com saúde, com determinação. Agora me fala uma coisa, Valéria, quanto tempo, se é possível falar essa questão de tempo, qual o tempo quando você avalia um idoso que não tem uma vida ativa em aspecto nenhum, né? Não faz nenhum tipo de exercício físico? Qual o tempo de você perceber que essa pessoa melhora ou melhorou? 1 mês, 2 meses, 3 meses de um exercício, vamos falar, intenso, mas um intenso apropriado para ele, obviamente.
Então, isso depende de cada aluno, né? Então, depende da reação. Cada corpo reage de uma forma a determinado tipo de exercício. Então, 1 mês, 2 meses, o idoso ele começa a perceber que o seu corpo está melhorando, que as suas atividades estão melhorando. Então, com 1 mês, ele já chega para mim, poxa, Valéria, eu consigo subir uma escada que antes eu precisava segurar para poder subir aquela escada. Então, assim, eles já começam a se auto-perceber. Claro, mas olha, esse depoimento, por exemplo, né, é uma expressão como antes eu só consegui subir essa escada, sabe, me segurando ali com muita dificuldade, com medo. Quer dizer, hoje eu subo sem precisar segurar em nada. Né? Então, isso é um depoimento fenomenal, fantástico, alegre, vida, né? Deixa a gente, de uma certa forma, emocionado. Então, qualquer exercício ajuda para, por exemplo, quando você falou dessa escada, desse depoimento, ajuda a reduzir as incidências em fraturas ósseas, por exemplo, né? Porque a gente percebe que o idoso, ele qualquer quedinha, qualquer tombo, quebra às vezes a bacia, um braço, uma perna. E esses exercícios também, óbvio que aliado, vocês... Qual é a clínica que você trabalha? Clínica Atma. Lá vocês também têm alguém na área da... alimentar, na parte alimentar? Sim, nutricionista. Obviamente, a nutricionista vai também estar acompanhando essa pessoa para que, aliado ao exercício funcional, apropriado para o idoso, que essa pessoa possa ter uma alimentação saudável e possa dar resistência à parte óssea. Mas os exercícios também, independente até dessa questão da alimentação, ajuda nesse fortalecimento ósseo, por exemplo? Então, essa densidade óssea que tende a diminuir com o passar dos anos, né? A gente consegue sim melhorar com exercícios de carga. Então, se a gente trabalha com a carga, lógico, direcionada para cada paciente, né? Então, a gente sempre trabalha com a carga submáxima de cada paciente. Agora, fala pra gente o que é carga, né? Para que o telespectador em casa possa entender. Quando você fala de carga, para o idoso ou para uma pessoa jovem, mas de um modo geral é esse mesmo termo, né? Isso. É o mesmo termo. Mas o que é a carga? Então, a carga ela pode ser dada tanto com o peso do próprio corpo, que a gente pode utilizar, quanto com peso extra, que são os halteres, que a gente conhece, as caneleiras. Então, esses são os pesos que a gente pode estar associando. Com movimentos físicos. Movimentos físicos, exatamente. Impacto. Exatamente. Alguma coisa. O salto, é o descer escada, é o pular, isso tudo lembrando da adequação para cada paciente, né? Então, a gente pode estar trabalhando essa diminuição ou esse aumento dessa densidade óssea, né? Com essas cargas que a gente exerce sobre a musculatura e sobre os ossos. Entendi, perfeitamente, entendi. Muito, muito bom, muito interessante. Porque o que causa essa diminuição, né? É o desuso no decorrer do tempo, né? Que a gente vai diminuindo de usar essa musculatura, vai diminuindo de usar essas estruturas corpóreas e a gente acaba aumentando, acelerando esse processo, né? Gente, você foi ótima, né? Você é didática também, ela dá uma aula. Mas quando ela falou a palavra desuso, poxa vida, não tem quem não entenda. Ou seja, você está em casa, você que está em casa agora, o desuso leva a gente à falência, né? Exatamente. De óssea, né? Muscular, né? De dores nas costas, começa uma dorzinha aqui, outra dorzinha acolá, tudo por falta de uso dos ossos, né, dos músculos. E aí essa carga, esses exercícios de impacto, tudo isso vai ajudando exatamente a gente ter uma vida de mais resistência física. Agora, você falou de uma paciente que falou, poxa, Valéria, antes eu não conseguia subir a escada da minha casa, por exemplo, sem me segurar ali, com muito medo até, mas hoje eu estou subindo sem segurar em absolutamente nada. Isso quer dizer também que o exercício, né, funcional voltado para o idoso ajuda também na questão da coordenação motora? Também? Com certeza. Com certeza, a gente consegue trabalhar tanto a coordenação motora, quanto a questão do equilíbrio, quanto a questão do fortalecimento, da flexibilidade, né? A gente consegue trabalhar e englobar, né, esse idoso como um todo.
A gente não direciona, ele está com uma perda muscular, mas por que ele está com essa perda muscular? Sim. Ele está com déficit de equilíbrio, mas por que a gente está com esse déficit de equilíbrio? Então, a gente avalia o paciente como um todo. A gente consegue trabalhar com ele tanto as deficiências quanto aprimorar o que ele já tem de melhor. Muito interessante, Valéria, muito interessante. Total sentido, né? A gente percebe que ela tem uma didática, explica de uma forma maravilhosa. Eu acredito que todo mundo consegue entender. Fala um pouquinho pra gente desse momento aí. Então, voltando, que como a gente sabe, o desequilíbrio no idoso é o principal fator de quedas, né? E consequentemente fraturas e outras coisas. Então, o desequilíbrio é o principal fator das quedas dos idosos. Com certeza. Então, a gente tenta ao máximo diminuir esse fator, né? Muito que bem. É o que vai... Geralmente, o idoso hoje, o que deixa ele acamado, o que deixa ele mais inútil é as quedas, né? Porque aí você vem uma fratura, como você já falou, vem todo a complicação, né? Então, a gente tenta trabalhar em cima desse equilíbrio, a gente vê ali a dissociação de cintura, que é diminuída, as cinturas que a gente chama, essa parte do ombro e a parte da bacia, né? Certo. Então, a gente tenta fazer essa dissociação, que com o tempo é perdido, né, por esses idosos, através tanto da musculatura, né, que a gente perde, né, quanto até por equilíbrio. Muitas vezes vem o acompanhamento de doenças como Parkinson, né, e dentre outras, que a gente acaba perdendo esses movimentos naturais do corpo. Valéria, eu sempre falo uma coisa e não é exagero meu não, eu vou falar de uma forma verdade mesmo. Olha, eu sempre falei o seguinte, nos últimos 10 anos, 12 anos, que quando eu paro de fazer exercícios, eu sinto, não estou exagerando não, eu sinto que vou morrendo. Vou sentindo uma trava nas costas, sabe? Eu vou sentindo, o peito vai ficando mole, enfim, a gente vai sentindo que vai literalmente morrendo. Então, tudo que você está falando tem total sentido. Você imagina aquele senhor sentado naquela bola. Para a gente sentar, a gente não é jovem, sentar numa bola, senta e corre aí em cima da bola e pula. Depois que a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai percebendo que isso vai gerando uma certa dificuldade para a gente e que esses exercícios orientados por vocês vai exatamente nos ajudando a ter a habilidade, a vida, a coordenação, a percepção, né? Você sabe, você consegue ter mais percepção, coordenação motora. Poxa, gente, eu sem dúvida, até vocês percebem que eu falo muito quando entra uma entrevista, especialmente como a Valéria vem explicando, que a gente entende perfeitamente como a coisa acontece e indiscutivelmente verdade, assim, uma verdade muito forte mesmo e que nos inspira, né, a procurar uma ajuda. Agora, eu sei que você vai dizer que não, mas eu vou pedir assim mesmo. Tem alguma dica para o idoso que está nos assistindo agora? Óbvio que precisa de uma avaliação, né, e um diagnóstico do profissional, mas que dica você poderia dar para o pessoal que está em casa agora, fazer alguma coisa que não seja de risco e que ele possa fazer, por favor? Então, eu sempre indico aos meus pacientes que eles precisam se alongar, eles precisam acordar. O alongamento é uma forma de acordar o músculo, né? De dar ei, eu preciso ser ativo hoje. Certo. Então, assim, ao acordar, ele pode se alongar braço, alongar as pernas. Não é nada que ele vai ter uma lesão ou que está correndo risco, tem algum risco. Então, alonga-se, é muito bom, é muito importante para esse idoso, que a gente precisa ter um tempinho para a gente, né, quando acorda. Muito bom, olha, Valéria, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, parabéns. Você é muito didática, você fala muito bem, porque às vezes a pessoa é um grande profissional, mas tem um pouco de dificuldade de explicar. E você é didática, você explica de uma forma maravilhosa. Mas fala pra gente, quem quiser o seu contato na Clínica Átima. Clínica Átima, na Jatiuca, aqui próximo à Amélia Rosa. Isso. Muito bem. E pode procurar, a gente tem páginas no Facebook, pode estar encontrando. Átima, Clínica Átima, isso. Certo. Clínica Átima. Olha, muito obrigado, viu? Obrigada a gente vai marcar um Ariel. outro dia para a gente trazer um casal de idosos aqui, né? Uma idosa e um idoso,
para a gente mostrar exatamente na prática esses exercícios funcionais. Vamos marcar para daqui mais alguns dias, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigada a você. Com muito carinho e muita inspiração divina na sua vida para continuar ajudando as pessoas idosas a envelhecerem de uma forma mais digna, com muita saúde, com muita esperança e com muito mais perspectiva, tá bom? Obrigado mesmo. Gente, o prazo para os estudantes da Universidade Estadual de Alagoas interessados em participar das monitorias do curso pré-UNEAL foi estendido. O prazo termina agora no próximo dia 24 e as inscrições devem ser efetuadas nos seus respectivos campi. A bolsa tem duração de 6 meses e terá auxílio de R$200 mensais para 20 horas semanais para cada monitoria, tá certo? E em comemoração ao feriado de Tiradentes, celebrado amanhã, dia 21, a Polícia Militar organizou uma semana de atividades para homenagear o patrono das polícias militares do Brasil. A programação começa hoje com uma homenagem aos militares que se destacaram na corporação. Ainda durante a semana, terá a tradicional Corrida Tiradentes e apresentações da banda da PM no projeto Vem Ver a Banda Tocar. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a fisioterapeuta Valéria Luiz, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Agora você não vai pegar nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã. E também um bom feriado, né? Para todos, né? Muito obrigado, até amanhã. Se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau. Pois é, Valéria.